Bom, dando início agora ao livro 3 de História da Igreja, vamos fazer um pequeno resumo aí do sumário para vocês, antes de nós entrarmos na disciplina propriamente dita. Na página 3 do nosso livro, você tem aí o sumário dessa disciplina. Bom, primeiro na parte introdutória nós vamos estudar o ritual católico romano. Esse é na verdade o nome de um documento em que os católicos no ano 1000 da era cristã, eles publicaram contra as igrejas pentecostais. Então nesse ponto aqui, eu vou estar falando para vocês sobre como as igrejas pentecostais, como a igreja de Jesus sobrevivia nesse período em que os católicos eles perseguiam e eles capturando cristãos que não aceitavam o batismo de recém-nascido, que fossem pentecostais, normalmente os católicos matavam, né? Ok? Depois vamos falar sobre a Morávia, uma região onde muitos cristãos sobreviveram, onde o domínio católico era pequeno e os cristãos viviam escondidos nessa região. Depois, no capítulo 1, nós vamos falar sobre os pagãos dominam o papado. O que é isso? Os imperadores, eles sempre dominaram, na verdade, o papado, né? O imperador romano, mas chega um período em que o Império Romano caiu e depois o Papa criou, junto com os pagãos, o Sacro Império Romano Germânico. Aqueles pagãos, Carlos Magno, nós sabemos que eles nunca se converteram ao Jesus da Bíblia, se converteram ao Jesus do catolicismo. E eles dominaram o papado totalmente. Tá bom? Aí no capítulo 2 eu coloco: o papado se livra do domínio pagão. Aí nesse ponto nós vamos estudar como os papas, principalmente Gregório VII, né, que é o que vai conseguir fazer com que a Igreja Católica fique acima dos reis, acima dos imperadores. Esse período aqui vai ser um salto de poder na Igreja Católica. Vocês lembram que quando Constantino fundou a Igreja Católica, ele é que mandava na Igreja Católica, tanto que ele era o pontífice máximo. Depois os papas adotaram esse título, mas o pontífice máximo era Constantino, ok? E nesse período aqui é que o papado vai conseguir ficar acima dos reis, acima dos imperadores. No capítulo 3 nós estudaremos então essa ascensão do papado, em especial a vida desse Gregório VII, que ele é chamado de Gregório o Grande pelos católicos, né? No capítulo 4 vamos estudar a Guerra Santa Católica. Hoje os livros didáticos chamam de cruzadas, mas os católicos eles chamavam de Guerra Santa. Por quê? Porque a Igreja Católica ela acreditava que estavam implantando o Apocalipse 20, o reino de Deus, o milênio, o reino de paz. Só que vocês vejam que frustração, né? Se nós estamos aqui estudando o ano 1000, a Igreja Católica ela surgiu 700 anos antes. E quando ela surgiu, a crença, principalmente ali de Eusébio de Cesareia, a crença deles era que eles estavam implantando o reino milenial, Apocalipse capítulo 20, ok? Então, passando desses 700 anos, como é que pode? Já foi mais da metade do reino de Deus, de Apocalipse 20, o reino de paz que duraria 1000 anos, e ainda continuavam muitas guerras, ok? E olhando pelos dias de hoje, na verdade, ou seja, esse milênio já teria até acabado. Isso mostra que a interpretação católica estava errada, que é aquela interpretação escatológica chamada amilenismo, né? Então eles acreditam que eles estavam vivendo o reino de Deus. E essas guerras santas, qual a finalidade dessas guerras? A finalidade dessas guerras é fazer a paz no reino de Deus. Então nós vamos estudar diversas guerras santas que os católicos fizeram contra muçulmanos,
contra pagãos, porque no norte da Europa ainda existiam povos pagãos. Eles vão fazer guerra e vão dizer para os pagãos, ó, ou vocês aceitam o catolicismo ou vocês morrem. E matavam mesmo. No capítulo 5, vamos estudar a Inquisição Católica. Vocês vão entender por que os católicos, eles queimavam os cristãos evangélicos, como nós, né, pentecostais. Por que eles queimavam os cristãos? Eles diziam, é claro que o propósito deles era exterminar com a Igreja de Jesus. A Igreja Católica tinha esse projeto. Mas os reis às vezes questionavam por que queimar essas pessoas. Então não é melhor só matar? Os padres e o Papa dizia, olha, esses hereges, eles nos chamavam de hereges, né? Então eles falavam, esses hereges, se enterrar eles no solo, eles contaminam o solo. E vocês verão todas as armas que eles usavam para torturar os cristãos. É um período terrível, né, da Igreja Católica. Bom, prosseguindo na página 4 agora, o capítulo 6, nós vamos falar sobre os instrumentos de tortura. Quais eram os instrumentos que a igreja utilizava para torturar os cristãos? E lembre-se, a Inquisição, ela não foi criada para perseguir muçulmano. A Inquisição, ela não foi criada para perseguir pagãos. A Inquisição, ela foi criada, nós veremos isso com datas, documentos. A Inquisição foi criada para matar as igrejas que eles chamavam de anabatistas, ou seja, de rebatizadores. As igrejas que não aceitavam a doutrina católica do batismo de recém-nascido, eles eram mortos, ok? Então a Igreja Católica, ela criou a Inquisição para matar essa igreja, e os instrumentos de tortura não eram para usar lá nas guerras santas contra os muçulmanos, não, era para usar contra os cristãos. No capítulo 7 nós estudaremos a segunda parte da Inquisição, porque a Inquisição, na verdade, ela só vai acabar em 1800, quando a Revolução Francesa e os Estados Unidos, na sua independência, colocarem como regra, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Ok? Então, aí nós vamos ao capítulo 7, a segunda parte da Inquisição. Então, esse é um resumo da aula, né?